escola e diretor do Jardim Vertigem, e aceitou gentilmente este convite para vir aqui hoje falar sobre cenografia e indumentária na Vertigem. E eu acho que é do Paraíso Perdido, porque era uma experiência inaugural, mas queria ouvir de vocês talvez para caminho seguir a partir de agora. Por quê? Eu poderia, algumas possibilidades, assim, eu poderia um pouco falar dessa experiência espacial nos outros trabalhos, né? Como é que isso aconteceu no Jó, no Apocalipse, no BR3, etc, etc, né? Isso seria uma possibilidade. Poderia falar com vocês de como, né, a gente trabalha, que foi um aprendizado, né, aí ao longo desses anos, como é que a gente trabalha a entrada no espaço, né, que aí, né, sei lá, dinâmicas, exercícios, né, questões aí ligadas a entrada no espaço, foi outra coisa que eu pensei. Uma terceira coisa que eu pensei era a questão das imagens, e a partir das imagens né, aí, sei lá, questões cenográficas ou arquitetônicas, né, que eventualmente pudessem interessar vocês, e aí a gente ir conversando, né. Enfim, eu levantei pensei nessas três possibilidades. Eu não sei o que é mais interessante para este grupo, assim. E aí, claro, Fausto também, né, que... Toda vez que eu faço isso, né, as pessoas me dão a resposta que eu mais detesto, que é assim, não dá para ser uma mistura de tudo, né? E na verdade agora eu entendo o que as pessoas sentem, porque assim, tudo que você falou é muito legal, então cada opção é uma renúncia, quer dizer, assim, cada coisa a gente vai deixar de saber um aspecto importante, então eu também não sei. Porque, na verdade, eu acho assim, eu acho que seria legal a gente ver um trecho do Paraíso agora, né, porque aí fica claro, assim, sedimenta do que você está falando, assim, né? E aí a gente partir para uma próxima etapa. Eu tenho uma certa tendência a continuar assim, quer dizer, pegando espetáculo por espetáculo e entender. Mas quando você falou como é que a gente lida com o espetáculo, também me deu um espaço, me deu essa... de como se chega nesse. Que também é legal, mas a gente podia tentar, na medida do impossível, dissolver isso enquanto vai falando de cada espaço. De repente, cada espaço pede uma coisa, não é? Partindo das imagens, a gente discutir um pouco os aspectos de chegada e de... Tá. Então eu acho que a gente podia ver o Paraíso e aí enfim, vocês... a gente pensa aí como encaminhar. Deixa eu só levantar duas coisas que eu esqueci de colocar para vocês antes de a gente ver o Paraíso, que é a escolha do espaço dentro do Vertigem. Ela veio, e apareceu isso aqui no Paraíso Perdido e continuou depois, porque eu esqueci de fazer essa amarração aqui. Ela está ligada ao que a gente está trabalhando. Então, como eu descrevi para vocês, entende? A ideia de usar um espaço religioso, que acabou sendo uma igreja católica, né, veio do material que a gente estava trabalhando, né? Então, esta é uma característica do trabalho do Vertigem. Não quer dizer que não possa ser feito de outra forma. Ou seja, que às vezes acontece muito comigo, né? Mas é engraçado, eu talvez seja menos contaminado por essa possibilidade, assim, né? Que é de você ver um espaço e pensar um espetáculo para aquele espaço, né? Eu digo isso porque às vezes quando eu viajo no interior ou para outros estados e tal, tem sempre alguém que fala, preciso te mostrar um galpão, preciso te mostrar essa fábrica que está abandonada, né? E aí eu até vou por uma curiosidade arquitetônica, né? Vou lá ver e tal. Mas na lógica do grupo, da maneira como a gente trabalha no sentido inverso. Tanto é que a definição do espaço ela acontece no momento posterior do trabalho e não antes. Ou seja, o que interessa para a gente é aquilo que está nos mobilizando, entende? Artisticamente. Então, sei lá né? É a questão da AIDS do livro de Jó, então é isso que está nos mobilizando, né? E o espaço ele vem no momento posterior, ele não vem
antes, né? Agora, eu sei de, né, outros grupos, outras companhias que trabalham site specific, que às vezes, a partir de um prédio, de um edifício, de um lugar, se cria um trabalho, um espetáculo, uma intervenção, etc., para aquele lugar. Eu acho, gente, não acho que não existe certo ou errado, entende? Vale tudo, né? Tanto essa perspectiva quanto a outra. Só estou colocando para vocês, né, como a gente talvez trabalhe aí dentro do Vertigens. Posso? Acho que é bem interessante o que você falou. Aí até me veio à cabeça. Se também é legal você comentar, por exemplo, como quando vocês chegam no espaço que vocês vão usar, vocês trabalham a questão da escala. Então, porque vocês chegam com uma proposta, uma ideia, mas, enfim, fisicamente, né, a montagem que vocês têm, ela vai lidar com escalas muito diferentes. E como, enfim... Isso. Então, acho que no trabalho de... esse trabalho de ensaio, de apropriação do espaço, essa questão, não apenas da escala, mas, né, das texturas do lugar, os elementos concretos, arquitetônicos, né, eles são, digamos, experimentados, explorados, investigados. Faz parte deste processo de chegada no espaço. Assim. Então é uma dimensão que só me atravessou essa imagem. Agora, preciso dividir com você, que às vezes isso interfere, é muito curioso, assim, eu estou pensando por no Apocalipse, onde a última cena, né, ela, que é do juízo final, ela por exemplo, a gente às vezes apresentou, pegar um exemplo concreto, assim, a gente apresentou na Polônia que era um lugar fechado, né? Ele era um lugar um pouco menor e fechado, onde a cena acontecia, que era justamente o lugar do presídio onde os presos se encontram, jogam bola, tem algum show. Esse era o lugar, mas era um lugar fechado. Na Polônia não pode ter lugar aberto, né, gente? O inverno, né, isso é um pouco complicado. Então, um lugar fechado e um pouco menor, pé direito um pouco baixo, enfim. A gente, logo depois, a gente foi para São José do Rio Preto. E a última cena acontecia num pátio, onde justamente os presos jogam bola, mas era um pátio aberto, imenso, imenso assim, né? Vazado, né? Pé direito enorme e tal, enfim. E a gente não trabalha com microfone. Então, naquela montagem. Então, assim, você tem essa questão da escala, ela diz respeito também ao trabalho do ator, né? Ou seja, é muito difícil às vezes para o ator, né, trabalhar, digamos, nesse espaço. Acabou de vir fazer uma temporada nesse espaço que é fechado, pé direito mais baixo, etc. E aí ele cai ali digamos, no presídio de São José do Rio Preto, que é aberto, pé direito altíssimo. E aí, assim, tamanho do gesto, tamanho da voz, né, em relação com este espaço que modifica as suas dimensões, assim, né, as suas escalas. Enfim, acho que essa é um trabalho, é uma característica, né, não é uma característica, mas como é que fala? É uma demanda do próprio trabalho. Não sei se respondi a tua questão. Sim. Mais ou menos? Não, acho que, enfim, as coisas que você vai mostrar. Enfim, mas se não sentir respondido ao final, traga... Não, sim, tá. Traga mais elementos aí para ver se eu posso... E a outra coisa que eu queria colocar para vocês, antes da gente ver o paraíso, que é uma discussão, talvez interesse também a vocês, que é a questão da cenografia. A gente, nos primeiros trabalhos, se vocês pegarem os programas, a gente recusou a palavra cenografia e usava o termo ambientação cenográfica. Por quê? Porque
existia, ou existe, na verdade, até hoje não existe, mas um elemento que, digamos, é de apropriação. Ou seja, eu entro aqui, tem esses armários, vamos usar esses armários? Só que a gente vai dispor esses armários de outra forma, né? Então tem aquelas janelas lá, vamos fazer uma cena naquela janela, alguém que aparece lá naquela janela. Ou seja, eu lido com aquilo que a arquitetura me dá, né? E eu faço, digamos, uma apropriação daquele espaço, né? Evidentemente que existe um trabalho de criação, um trabalho artístico nisso, né? Só que depois, foi muito engraçado, foi uma discussão que aconteceu dentro do grupo, né? E que o Marcos Pedroso, que fez a cenografia dos trabalhos da trilogia, né? O BR3 foi o Márcio Medina, mas que aí a gente foi para o oposto, que é de pensar cenografia como escrita da cena. E que, portanto, né, ao você, independente se você vai construir um objeto e colocar esse objeto no espaço, ou se você vai rearranjar ou se apropriar dos elementos do espaço, né, e dar uma nova configuração a eles, tudo isso é cenografia, né? Ou seja, a gente voltou atrás, né, nessa... Mas é curioso, eu trago isso porque foi a gente viveu este debate, né, entre cenografia e ambientação cenográfica, e optamos por ambientação cenográfica no primeiro momento, né, e depois a gente volta a usar o termo cenografia. Porque volta, não acho que é voltar atrás. Não é voltar atrás, é que a gente achava que cenografia não era o termo, né? Talvez o termo mais correto torna o uso da palavra, do termo cenografia, e a gente fala, não, é cenografia, entende? É escrita da cena. Mas os figurinos estão dentro disso? Os figurinos estão dentro, vocês trabalham separado? Não, essa discussão dizia respeito a essa questão de cenografia, né, os objetos, figurino sempre teve figurino. Tá. Né? No caso do BR3, o Márcio Medina, que trabalhou junto com a Marina, eles, na verdade, quiseram pensar tudo isso como direção de arte, que é um termo, né, que vem do cinema e que se usa aí, se usou direção de arte, né, pensando aí a questão do espaço, dos objetos do espaço, né, e do figurino. Mas, em geral, a gente tem, você pensa a trilogia bíblica, os três trabalhos da trilogia, você tinha o Marcos Pedroso, que começou como ambientador cenográfico, né, de aves, mas enfim, né, mas era ambientação cenográfica Marcos Pedroso, né, e que aí depois no Apocalipse vira cenógrafo, cenografia, né, quando a gente volta, e o Fábio Amatami, que assina figurinista e figurinos nas três montagens, assim, né, então e você tinha duas pessoas diferentes trabalhando essas áreas.